Olá, bem-vindos a este segundo encontro sobre o livro do Apocalipse. Estamos no primeiro capítulo. Hoje vamos encontrar-nos com a saudação de João às igrejas. Então vamos estar entre o capítulo 1, versículos 4 a 8. O texto que eu leio é o que aparece também na imagem, passo a lê-lo e a comentá-lo. Bom, há aqui um certo jogo de cores, espero que o fundo facilite a leitura do texto. Depois joguei com cores que também espero que sejam um subsídio para facilitar a leitura do mesmo. Então, um azul claro, coloquei o nome do protagonista ou de quem está a falar. De quem toma a palavra. Uma maneira que talvez não seja consensual, mas começo por designar João, o sacerdote, sendo que, com efeito, como resultará também da leitura, percebe-se que há aqui um diálogo litúrgico, aquele género de diálogo que acontece para nós na celebração da Santa Missa. Então, a azul o sacerdote, a verde há algumas chamadas de atenção de algumas palavras que aparecem no texto, e em branco coloco também alguma didascália, portanto algumas ajudas para perceber em que momento da leitura, em que momento é que estamos, alguma chamada de atenção para o que estamos a ler. Então, começo, sacerdote, é uma palavra que não aparece no livro, mas percebemos que é João, é o autor do livro que toma a palavra. João saúda as 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz vos sejam dadas da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte do Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro vencedor da morte e o soberano dos reis da terra. Intervém a Assembleia, àquele que nos ama e nos purificou dos nossos pecados com o seu sangue e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele esteja dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. De novo o sacerdote, olhai, ele vem no meio das nuvens, todos os olhos o verão, até mesmo os que o trespassaram. Todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. A Assembleia, sim, amém. Diz o Senhor Deus, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, então, a primeira grande afirmação e relevante é que entrar no Apocalipse é entrar num livro que inclui uma compreensão da oração como liturgia. Aquilo que vai ser dito é-nos oferecido dentro de uma liturgia. A liturgia é essa ação sagrada em que Deus, através dos seus mediadores, os sacerdotes, oferece ao seu povo a sua presença, a sua vida, e em que, por sua vez, então, o seu povo também se perfila diante de Deus para aderir àquilo que lhe é anunciado, para acolher aquilo que lhe é anunciado. Bom, então, João saúda as 7 igrejas da província da Ásia. Aparece, a partir do capítulo 2, aparecem então 7 igrejas que significam o que nós hoje chamamos de Igreja Católica. A Igreja Católica é a igreja que está em toda a terra, em que está em todas as culturas, em que está em todos os continentes. Este número 7 quer dizer também a plenitude da Igreja, que em todo o lugar afirma esta presença de Deus no meio do seu povo, e portanto esta pluralidade de igrejas que vive a unidade da fé. Então estas 7 igrejas, como se encontra de seguida, representa a unidade da Igreja na pluralidade da sua presença no mundo. João, aqui como apóstolo, apresenta a sua autoridade. Então, uma saudação também tipicamente litúrgica: graça e paz vos sejam dadas
Portanto, a nossa Assembleia, a Igreja, reúne-se não na totalidade da nossa boa intenção, não na soma da nossa boa intenção. A Igreja reúne-se na dádiva que Deus faz de si, uma dádiva de graça, e portanto estas duas irmãs que andam sempre muito juntas. A graça que vem sempre com a paz, a graça que traz sempre atrás de si a paz. Graça e paz vos sejam dadas, e agora aqui esta prática literária que nos introduz ao mistério da Santíssima Trindade. Quando o sacerdote começa a missa, quando o bispo começa a missa, tem uma saudação que nos coloca perante a Trindade, e aqui com mais solenidade, ou um modo mais enfático, também vamos encontrar este anúncio da Trindade. A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o do Espírito Santo. Então agora vamos encontrar aqui assim, é também uma introdução litúrgica, mas feita de uma maneira ainda mais solene e mais enfática. Bom, por 3 vezes se diz da parte, que é uma maneira de repartir o texto também. Então, graças a Deus sejam dadas da parte, está anotado a branco, não aparece no texto, como é óbvio, não aparece na Bíblia, da parte, estamos a falar, do Pai, daquele que é, em grego diz on, portanto, a palavra dá um palavrão muito grande, a ontologia, da parte daquele que é, da parte do ser. Deus não é uma construção mental, Deus não é uma ideia. Como disse a Santa Catarina de Sena uma vez, Jesus, tu és aquela que podias não ser, eu sou aquele que sou. Portanto, Deus é aquele que é, como remonta à definição, à apresentação que Deus faz de si no livro do Êxodo. Então, da parte do Pai, daquele que é, que era e que há de vir. Esta expressão, percebemos que há aqui assim uma mudança de verbo, daquele que é, que era, e depois, em relação ao futuro, apresenta-se o movimento de Deus. Apresenta-se, não se está a falar então do ser de Deus, ou melhor, fala-se do movimento de Deus, que também é o seu ser, daquele que há de vir. As traduções oscilam, em português, daquele que há de vir, uma expressão também possível e parece-me bonita, daquele que vem vindo. Deus vem vindo à história, assim também tanto nós lhe abramos as portas a este Deus que quer vir. Bom, da parte do Pai, da parte do Espírito Santo, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, sempre o número 7 como um número de plenitude. Então, o Espírito Santo que se dá em plenitude, o Espírito Santo que nos é dado da parte de Deus, não é um Espírito qualquer, é o Espírito do Pai que nos é oferecido. Num terceiro momento, também de novo a afirmação clara, e da parte do Filho de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro vencedor da morte e o soberano dos reis da terra. Muito relevante e muito importante esta maneira de Jesus se apresentar como a testemunha. Portanto, Jesus é a testemunha do Pai, a Igreja é a testemunha de Jesus, os mártires são testemunhas da Igreja. Nós somos testemunhas da nossa fé. Mais do que sermos exemplos de fé, somos ou não somos, bons exemplos, todos somos chamados a ser testemunhas. O exemplo coloca-nos a apresentarmos a nós mesmos, sou bom exemplo, sou mau exemplo, apresentar a mim mesmo. A testemunha coloca-nos a apresentar um outro, somos testemunhas de um outro. Bom, avanço. Vem a resposta da Assembleia, este diálogo entre o sacerdote, entre o presidente da Assembleia e a mesma. Então, há aqui uma passagem também do pronome. O João dirige-se a um tu, João dirige-se na segunda pessoa do plural a este tu que é a Assembleia. Por sua vez, a Assembleia fala em nome da sua própria experiência, fala em nome de um nós. Mudou o pronome do vós, passou para o nós. Há aquele que nos ama e nos purificou dos pecados com o seu sangue e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e para o seu Pai. A ele fez dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos. A grande consciência da Igreja é esta consciência do amor que Deus nos tem e, portanto,
A primeira coisa que a Igreja faz é louvar. A consciência, do ponto de vista religioso, está muito associada ao louvor. Nossa consciência não é uma concentração, a nossa consciência não é uma atenção a nós mesmos, a nossa consciência é este tomarmos conhecimento da santidade de Deus, do amor que Deus nos tem e, portanto, bem dizer o seu nome. Somos puros, não quando estamos muito voltados para nós próprios, somos puros, como diz a bem-aventurança, quando vemos a Deus. Ver a Deus é louvar a Deus, é isto que faz a Assembleia. Então, aparece-nos aqui assim a intervenção seguinte do sacerdote: olhai, ele vem no meio das nuvens. Há aqui qualquer coisa que é uma espécie de um ideal, penso eu, toda a liturgia, toda a vida de oração, o que pertence ao sacerdote, o que pertence ao ministro, é pôr-nos a olhar para Cristo. A Igreja, a missão da Igreja não é ser credível, é ser crente, dizia o cardeal Biffi de Bolonha. A missão da Igreja não é olhar para si própria, não é olharmos uns para os outros, não é verificarmos se estamos com boa apresentação. A missão da Igreja é contemplar este Deus que vem de facto do alto, vem do meio das nuvens, vem com a sua majestade, mas, portanto, a liturgia toda ela serve para nos pôr a contemplar Deus, de tal maneira a vencer tudo o que sejam tentações narcísicas, todo o tédio narcísico de nos preocuparmos connosco mesmos. Olhai, toda a liturgia participa deste apelo, deste pedido, e é ele que é libertador. Não se trata tanto de gostarmos de nós mesmos, não se trata de nos perdoarmos a nós mesmos, não se trata de estarmos encantados connosco mesmos, não se trata de nos perdermos a olhar para nós próprios. Trata-nos, isso sim, desta grande vitória, deste grande êxodo, de que é de olharmos para o amor que Deus nos tem. Todos os olhos o verão, até mesmo os que o trespassaram. Aqui pegamos numa famosa citação de Zacarias, que também aparece no Evangelho de São João, à hora da cruz, onde olhar aquilo a quem trespassaram. E, portanto, estamos aqui assim, penso que neste cruzamento da bem-aventurança, bem-aventurados os puros porque verão a Deus, do cruzamento desta bem-aventurança, também com a primeira carta, a carta de São João. Vede que admirável amor o Pai nos consagrou a nos chamar seus filhos. O que está aqui em causa é então este conhecimento da realidade na sua densidade maior. E a densidade maior da existência é que ela traz uma presença, traz a presença de Deus. A realidade não é ateia, a realidade não é vazia. A realidade, se olhada na fé, faz-nos reconhecer esta presença de Deus que vem até nós na dádiva do Filho. Bom, a Assembleia responde Amém, e este Amém tem um caráter enfático, tem um caráter absolutamente decisivo na experiência da oração, na experiência da fé. Já lá volto. Então, este diálogo inaugural termina com o sacerdote a assumir um protagonismo que ou é desmesurado ou é de uma identificação do mesmo com a missão que Jesus lhe deu. O sacerdote fala em nome do outro e fala com esta autoridade. O sacerdote não fala de si, não fala das suas competências. O sacerdote fala daquilo que lhe foi dado como ministério. O sacerdote, profeticamente, ministerialmente, apresenta-se como esse dom que o Senhor nos faz de alguém nos falar em seu nome. Então o sacerdote, sem mais nada, apresenta-se com a voz de Deus. Quando o sacerdote perdoa os pecados, quando o sacerdote consagra, quando o sacerdote diz a palavra da verdade do Evangelho, eis que não está a fazer um exercício de exibicionismo, não está a fazer um exercício de pretensão, está a ser dócil, está a ser exatamente revestido da máxima humildade. Deixar de ser ele para que apareça nele a presença do Senhor. Então,
esta afirmação muito cheia de uma certeza de que João é ministro desta segurança, desta certeza, desta verdade que Deus dá aos homens. Diz o Senhor Deus, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A história tem sentido, Jesus está na origem, por ele todas as coisas foram feitas, Jesus está no momento culminante. A história não termina em nada, o que muitas vezes termina em nada é a nossa pretensão de que a história termine onde nós queremos. A história termina neste encontro com Deus, a história termina nesta manifestação, nesta última e definitiva epifania. Deus manifestou-se aos homens na epifania de Jesus, a história termina na epifania dos homens a mostrarem-se a Deus. Então, no fim dos tempos, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que tem o poder constitutivo do seu ser. Penso que é relevante chamar aqui a atenção para um tema que é colateral, mas que ainda assim só aqui um lamiré, não é inócuo, não é insignificante, não é, penso eu, não está disponível para ser ultrapassado a maneira como na liturgia da missa há um diálogo entre o sacerdote que representa o esposo e a igreja, a assembleia, que representa a esposa. Portanto, o padre pode ser generoso, pode ser um sinal de uma boa vontade, mas que não faz sentido o padre dizer: o Senhor esteja connosco, vamos em paz. O sacerdote apresenta-se para dizer: o Senhor esteja convosco, apresenta-se para dizer: ide em paz. Ou seja, se o sacerdote desiste de estar a dialogar com a Assembleia, então está ali a falar em nome próprio e não no ministério que lhe foi confiado. Não somos todos iguais na Assembleia, isso significaria que não há uma vocação, isso significaria que há um abandono de Deus. A promessa dos pastores, a promessa de que eu estarei convosco até ao fim dos tempos, é uma promessa sacerdotal, é uma promessa de que os dons que eu trouxe na oferenda de mim próprio, na entrega de mim próprio, esses dons são continuados nos gestos daqueles que em meu nome dizem: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é a minha voz, isto é a minha responsabilidade. O beijo que o sacerdote dá ao altar é o beijo que um dá a outro, que um dá a outra, no caso. Então, percebemos que o diálogo da missa, que é uma realidade contínua em todas as expressões litúrgicas, em todas as famílias litúrgicas, na liturgia de Roma, de Bizâncio, do Egito, no sul da Índia, todas as liturgias que temos, há sempre um diálogo que é absolutamente o oposto de um monólogo. A missa não somos nós a falar com Deus, a missa é Deus que fala connosco, através também então do ministério ordenado daqueles que estão em nome de Jesus a representar o gesto de Jesus, o ato de Jesus. Bom, de grande relevo este diálogo do Apocalipse, que é todo o diálogo, toda a oração. A oração não é a conversa que mantenho com Deus, pior, a oração não é qualquer coisa que eu digo a Deus, a oração é uma coisa que nos dizemos reciprocamente, em que eu digo e que Deus diz, e no caso, não perceber assim a liturgia seria uma pobreza extrema. A liturgia é Deus a dizer-me na autoridade de Cristo o amor que tem por mim. Bom, queria terminar a chamar a atenção para o relevo desta expressão tão pequena e tão concentrada e tão decisiva da nossa fé, que esta palavra Amém. Então a Assembleia responde Amém, Amém. É uma expressão de uma imensa densidade. Bom, a palavra Amém quererá dizer, como aqui vem indicado no quadro, sim, verdadeiramente, de acordo. É uma palavra que deriva do verbo aman,
que por sua vez quer dizer remotamente a palavra amém, tem que ver com este verbo que está ligado à ideia de educação de uma criança, de fazer crescer a criança, ajudar a crescer a criança. Amém é ajudar a crescer uma certeza. Amém é crescer na certeza. Amém é tornar estável, é ter confiança, é estar seguro. O nosso amém é esta aprendizagem de Jesus que nos faz ter confiança em Jesus. Então, a palavra amém, no Antigo Testamento, deste sentido original e etimológico de educar uma criança, amém passa a ser a adesão à palavra. Amém quer dizer que eu confio em ti, eu confio na tua palavra. Vê-se que a palavra amém tem que ver com a educação, com a conclusão da oração. Quando a oração termina no Antigo Testamento, diz-se amém. Consta que nas grandes sinagogas do Cairo, que era imensa, e não havendo microfones ao tempo de Jesus ou antes de Jesus, havia uma espécie dos acólitos que, quando era para dizer amém, levantavam uma bandeira porque as pessoas não ouviam o que estava a dizer o rabino ou aquele que dirigia a oração, e então tinham que perceber o sinal do amém com esta bandeira, e portanto é sempre então uma oração, uma palavra conclusiva da oração. Bom, no Novo Testamento há 129 comparências desta palavra no Novo Testamento, 8 delas no Apocalipse. Acontece que a esmagadora maioria, cerca de 100, são nos Evangelhos, e vem sempre amém com o verbo dizer. Pois eu vos digo amém, amém eu vos digo, aparece na boca de Jesus. Então, quando Jesus fala, para dar autoridade, para afirmar a sua autoridade, Jesus diz amém, é de confiança, acreditem, confiem no que eu vou dizer. Redundantemente ainda, de uma maneira ainda mais empenhativa, mais enfática, o Evangelho de João repete o duplo amém. Amém, amém. Em verdade vos digo. O que eu estou a dizer é consistente. O que eu estou a dizer tem a consistência de Deus. Aqui acresce ainda um último facto de grande relevo, é que se a palavra amém nas cartas e na liturgia da Igreja encerra a oração, portanto nós dizemos amém no final da oração, Jesus começa as suas afirmações por dizer amém, amém. Ou seja, nós confiamos no que nos está a ser dito, Jesus convida-nos a confiar no que está a ser dito. É assim que Jesus começa, é assim que Jesus afirma o seu amém. Há quem diga, lembra o padre que canta a messa, que diz que Nossa Senhora não respondeu no Magnificat, na Anunciação, não responde ao anjo, não diz fiat, porque não falava latim, fiat é uma palavra latina, não diz fiat, que se Nossa Senhora teria dito alguma palavra, teria dito amém, sim, aceito, acredito, quero. Portanto, a resposta da Nossa Senhora à Anunciação terá sido este amém. Bom, já quase estou mesmo a terminar, lembrar que o Apocalipse tem, há estas 6 comparências da palavra amém no Apocalipse. A primeira 3:14, a segunda 5:14, a terceira 7:12, onde aparece 2 vezes, 19:42 e depois 22:20. Isto chama a primeira atenção, sobretudo, antes de mais, para a primeira comparência de amém em 3:14, em que o próprio Cristo, na carta à Igreja, Cristo apresenta-se, eu sou o amém. Então Jesus reconhece-se a si próprio como o amém dito pelos homens a Deus, dito por Deus aos homens. Penso que é mais relevante começarmos por esta segunda parte. Jesus é o amém que Deus diz aos homens, sendo que se percebe, lendo o livro do Apocalipse, percebe que o João conhece a palavra de Deus e a conhece em abundância, de um modo tal que esta expressão de quando Jesus se apresenta como o amém está a fazer eco do final do livro do profeta Isaías, onde em Isaías 65:16 está escrito: quem quiser gloriar-se,
na nossa terra, no nosso país, deve gloriar-se no Deus do Amém. E quem quiser jurar no país, na nossa terra, nesta terra que Deus nos deu, que no fundo é a nossa comunidade de fé, e quem quiser jurar no país deve jurar pelo Deus do Amém. Então, o Deus do Amém é esse Deus que fala em Jesus Cristo. Sim, por vezes digo que se queremos perceber o que é que está dentro da palavra Amém, rezamos o Pai Nosso. Se queremos resumir o Pai Nosso, dizemos a palavra Amém. O Pai Nosso pequenino é o Amém grande é o Pai Nosso. Penso que esta afirmação é justa também, se lembrarmos que aqui por estes lados, pela Caparica, os cristãos que aqui estavam antes dos muçulmanos, os cristãos da transição do Império Romano para a nossa nacionalidade, esses cristãos que tinham a chamada liturgia moçárabe, rezavam o Pai Nosso no modo seguinte: o sacerdote dizia Pai Nosso que estais no céu, e a Assembleia respondia Amém, e às 7 petições do Pai Nosso, a Assembleia respondia Amém. Então, enfim, eis que estamos nesta saudação inicial do Apocalipse, e eis que somos confrontados com esta Assembleia que responde Amém a Deus, que se oferece e que se apresenta. Que assim também esta possa ser uma palavra que fica connosco esta semana, este Amém, que é tão empenhativo, porque o dizemos à hora da comunhão e que o possamos dizer em cada circunstância da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com a sua Maria Santíssima. Até para a semana, se Deus quiser. Muito boas noites.